Nós sabemos do trabalho árduo por trás da criação dos jogos de videogame. Não é fácil e os prazos são bem curtos, então não dá para culpar os desenvolvedores por todos os bugs. Alguns deles podem tornar o jogo impossível de completar, mas alguns desafiam as leis da física e podem ser muito divertidos. Isaac Newton deve estar se revirando no túmulo depois dessas falhas loucas em videogames populares. Número 10. Fallout 4. Fallout é um RPG pós-apocalíptico com uma estética dos anos 1950 e tem sido um dos favoritos dos jogadores de longa data desde 1997. O quarto jogo da série foi popular o bastante para arrecadar 750 milhões de dólares no dia do seu lançamento. Mas a única coisa melhor do que combustível nostálgico para os jogos é encontrar a falha cobiçada que permite que você ganhe XP, saúde ou moeda infinita no jogo. Essa falha no Fallout 4 não requer downloads incompletos ou o número do cartão de crédito de sua mãe. Os jogadores descobriram que largar itens e em seguida pressionar o quadrado na hora, segurar rapidamente o círculo e em seguida pressionar o X resulta em você dobrar os recursos. Agora vá em frente e use isso para construir um exército de estátuas de jogadores de beisebol. Fazer isso dá a você 30 de experiência e você pode fazer o quanto quiser. 3 anos depois, o Fallout 76 foi lançado e foi um desastre de falhas. Desnecessário dizer que muitas pessoas queriam seu dinheiro de volta, mas isso provou ser mais difícil do que lutar contra o Liberty Prime, já que os fãs foram recebidos com uma rígida política de não reembolso. Na verdade, foi tão ruim que uma investigação foi aberta sobre as práticas da empresa. As pessoas perguntaram com razão como os desenvolvedores de uma série tão amada puderam deixar isso acontecer. Isso poderia significar um fim apocalíptico para a franquia do Fallout? Red Dead Redemption 2. Monte seu cavalo e vamos pegar aquele ouro. Yeehaw! Não? Tá bom. Enfim, Red Dead Redemption foi lançado em maio de 2010, com o seu segundo lançamento em outubro de 2018. Esse é um jogo de estilo ocidental em um ambiente de mundo aberto de terceira pessoa, jogável no PlayStation e no Xbox. Olá, Rockstar Studios, ainda estamos esperando o lançamento do PC. Por favor. A Rockstar Games anunciou que Red Dead Redemption 2 teve o maior fim de semana de abertura da história do entretenimento, com mais de 725 milhões de dólares em 3 dias. Mas com um jogo de mundo aberto tão grande, geralmente há bastante falhas. E muitas. Meu Deus, o que está acontecendo com os braços dele? Essa luta pode demorar um pouco, mas o que ela não faz é aumentar as suas barras de ouro. Para isso, você precisa de uma outra falha. Primeiro, vá até uma delegacia de xerife abandonada. Salve o jogo e volte para o mesmo local. Isso engana o jogo para permitir que você retire infinitas barras de ouro do caixa. Usando esse truque, você pode obter 15 mil em barras de ouro de uma só vez. Vamos esperar que nenhuma criança malcriada roube. Número 8. Hello Neighbor. Hello Neighbor foi desenvolvido pela Dynamic Pixels. Essencialmente, seu personagem se muda para uma casa e percebe coisas suspeitas acontecendo através de uma janela da casa de seu vizinho. Você suspeita que seu vizinho russo, com uma casa claramente violando algumas normas de construção, está sequestrando pessoas. Então você tem que invadir a casa dele e tentar chegar ao porão. Embora esse jogo tenha falhas, não há tantas, apenas um monte de estranhas plataformas mecânicas. Mas então, tem a falha de Aladdin, que permite que você monte a lata de lixo no céu como um tapete mágico. Agachando-se na lata de lixo e pulando repetidamente, você é erguido no ar. Essa falha ajuda a evitar todo aquele empilhamento tedioso de caixas e contorna alguns quebra-cabeças. Sem mencionar que você pode usar a lata de lixo para ultrapassar os limites do seu jogo e ver as casas genéricas, às vezes flutuantes, que ficam à distância. Até logo, vizinho! Número 7. The Walking Dead 2. Esse jogo tem estado perto de nossos corações e de nossos cérebros deliciosos desde a primeira edição em 2012. O jogo cobre 4 temporadas com um spin-off entre 2 e 3. Cada temporada foi lançada ao longo do tempo, aumentando a expectativa. Os jogos de The Walking Dead focam principalmente em uma garota chamada Clementine, enquanto ela é levada para o mundo nas garras de um apocalipse zumbi. O jogador é apresentado com opções de diálogo ou ação que determinam o resto da história, afetando tudo, desde seus relacionamentos pessoais até ser ou não comido vivo. Mas vamos ao verdadeiro motivo do porquê você está aqui. Falhas e bugs. As expressões faciais de Clementine regularmente aparecem de todas as maneiras inesperadas. Esse erro de codificação faz seu rosto piscar para frente e para trás, de sombrio a surpreso a feliz, o que contribui para um contraste chocante com o enredo angustiante de Walking Dead. Número 6. The Elder Scrolls V: Skyrim. Skyrim é um jogo de fantasia em um ambiente de tipo medieval com dragões e orcs. A jogabilidade não linear permite que o jogador siga seu próprio ritmo e escolha as missões que deseja seguir. Isso é, até que eles levem uma flecha no joelho. Esse tipo de jogo free roaming sempre foi conhecido por produzir muitos erros engraçados e personagens não jogáveis.
mas isso não impediu Skyrim de ser um dos jogos mais vendidos por aí, apesar de ser um pouco de brincadeira dos desenvolvedores. Sim, galinhas. Existe uma falha no Skyrim que cria galinhas enormes. Essa ocorrência não é muito comum, mas adoro quando acontece, e algumas pessoas até tentaram melhorar. A falha original só fez o frango ficar grande, deixando todas as estatísticas e velocidades sozinhas. Mas alguns jogadores inovadores criaram mods que lhes permitem cavalgar na galinha como um cavalo, aves em movimento. Número 5. Detroit: Become Human. Este jogo foi recentemente elogiado como um dos jogos mais inovadores até hoje. A trama segue 3 androides em um mundo onde todos têm robôs como assistentes, amigos e escravos. Os androides se tornam conscientes e lutam pela igualdade. O jogo tem um número insano de finais, alguns estimam em torno de 40. Com tantas versões, deve haver alguns bugs. Olhos de inseto nesse caso. Esta falha decide que as pálpebras não são necessárias, ou que os olhos são a única coisa que importa. A razão pela qual isso acontece pode ser uma tentativa de economizar memória e uso da CPU. Então, o jogo vai carregar uma versão de um modelo de baixa qualidade. Isso só deve acontecer quando a câmera está longe, mas às vezes esses modelos são carregados quando não deveriam. Seja qual for o motivo, essa falha realmente dá uma boa risada. Número 4. Spyro Reignited. O Spyro Reignited é uma coleção de remasterizações dos 3 primeiros jogos originais lançados entre 98 e 2000. É um jogo de plataforma em que você joga com um dragão corajoso chamado Spyro, que muitas vezes se mete em todos os tipos de problemas. Em 2018, a trilogia de jogos foi relançada, com muito menos falhas e parecia bem melhor do que antes, mas não foi perfeito. Há um passeio de barco no jogo dirigido pelo personagem Showman Gnorm. Depois de falar com ele, o Spyro irá automaticamente pular em um barco vazio. Mas nessa falha, tudo vai por água abaixo. Às vezes, um barco ocupado para e o Spyro passa por ele pulando diretamente pro barco vizinho. E outras vezes, o dragão amigo simplesmente some. Outras vezes, o jogador fica preso em um loop infernal sem fim. Todos os tipos de coisas dão errado nessa sessão. Alguns dizem que essa falha é um problema com a animação do modelo e torna o passeio do barco frustrante e totalmente impossível de jogar para alguns jogadores. Mas quem precisa de barcos de qualquer maneira quando você tem asas? Número 3. Call of Duty Black Ops. Todo mundo conhece os jogos publicados pela Activision, mas caso você esteja por fora do assunto, esse jogo de tiro em primeira pessoa é um dos jogos de guerra mais populares da história, com uma longa lista de títulos e derivados que fazem a franquia valer mais de 11 bilhões de dólares. Olhe para a coleção de jogos de qualquer menino de 12 anos, e você certamente vai encontrar um deles. Por outro lado, às vezes parece que os desenvolvedores também são garotos de 12 anos. É comum que algumas falhas transformem um soldado em formas estranhas, mas este é só um dos exemplos de pesadelos. Como se esses personagens já não tivessem problemas o bastante em seus pratos, levando tiros o tempo todo. Outras falhas incluem pacotes que caem muito longe e lacunas que permitem que você ganhe muita velocidade. Então, por que os desenvolvedores não conseguiram se livrar de todos eles? Até agora, eles apenas baniram jogadores que os exploram, mas talvez fariam bem em lembrar uma velha frase: não odeie o jogador, odeie o jogo. Número 2. Homem-Aranha. Eu realmente preciso explicar isso? Você se vira e luta contra o crime, e no processo mergulha em uma história comovente e sincera. Incrivelmente não havia muitas falhas em geral, apesar da difícil mecânica de se mover usando a teia. Mas houve um que realmente se destacou. Nos jogos mais antigos do Homem-Aranha, você não podia entrar na água. O Homem-Aranha só não sabia nadar, eu acho. Agora, ele não apenas aprendeu a nadar, mas também aprendeu a dar cambalhotas na água. Ao subir em um prédio alto e tentar uma bola de canhão na água, você também pode colocar o espetacular de volta no O Espetacular Homem-Aranha. Mas o que é menos espetacular são aqueles personagens assustadores de baixa qualidade gráfica no barco à distância. Eles estão mais distantes do que deveria estar, então não há necessidade de detalhes. Mas se você se deparar com essas monstruosidades em sua exploração, recue bem devagar. E agora, antes de chegar à minha falha favorita, é hora de algumas menções honrosas. Life is Strange, do Square Enix. Agora, quando eu digo a vida é estranha, estou falando sério. Especialmente quando os jogadores intencionalmente sabotam o jogo, transformando-se em formas bizarras. Hitman 2. A função Lock-On do jogo é legal, mas evoluí-la para uma pasta perseguidora é puramente revolucionário. James Bond precisa de uma dessas. Battlefield 3. Nessa outra conhecida franquia de tiro em primeira pessoa, os jogadores se transformam em minhocas que disparam de suas bundas. A vitória é nossa. Legal. Agora para a falha do topo da lista. Número 1. Fortnite. O jogo de tiro e sobrevivência que é mais conhecido do que PUBG e gerou incontáveis danças e memes melancólicos. Desde que o jogo foi lançado em 2017 pela Epic Games, ele assumiu o controle da indústria de jogos e se tornou um dos esportes mais populares.
Em agosto de 2018, a Epic Games disse que 78,3 milhões de pessoas jogaram Fortnite. E com tantos jogadores, você certamente vai encontrar algumas falhas épicas. Algumas são mais fáceis de perceber do que outras, como se tornar repentinamente um gigante e revelar sua posição. O jogador não pode se ver como um gigante, mas os outros podem. Os jogadores espertos descobriram como fazer isso, montando em uma engenhoca de trampolins e uma turret. Basicamente, é só pular e entrar na turret, sem tocar no chão. E então, atire na turret, para metade do XP. Em seguida, toque no trampolim da parede e entre na turret rapidamente. Destrua a turret e você será um gigante. Mas, se ser um grande alvo não é sua praia, é mais fácil se esconder com uma falha que o força a ficar sorrateiro. Aparentemente, isso é possível no modo Playground, dirigindo um ATK para fora do mapa e atingindo o mar de lado. Você então vai reaparecer de lado, mas se ficar escondido não é sua praia, você pode simplesmente explodir tudo ao seu redor. Para se tornar um rolo compressor como esse, apenas freie o Quad Crasher enquanto impulsiona. Ou se você quer realmente se comprometer, apenas ignore a coisa toda e passe por baixo do mapa e vise os jogadores a partir daí. Isso é, se você não se importa em ser banido. Talvez você possa apenas admirar a natureza, embora algo tenha acontecido com aquelas árvores. Eu sei que elas devem balançar com o vento, mas vamos lá. Então, você acha que as falhas são sempre uma coisa ruim? Ou você acha que elas às vezes adicionam um aspecto divertido ao jogo? Você conhece alguma que eu não mencionei aqui? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!